Olá, eu sou Rodrigo Van Campen e hoje eu vou falar para vocês como e quando molhar a sua echeveria. A gente fala para molhar a echeveria mais ou menos uma vez por mês, a gente até escreveu na embalagem, porque ela é uma planta super fácil de cuidar, ela não é uma planta que você precisa molhar com frequência, você não precisa mantê-la úmida. Inclusive, é o contrário, ela é uma planta que se beneficia de um ciclo que ela está ora mais molhada e depois completamente seca. Ah, mas uma vez por mês a minha planta não vai morrer? Não! A última vez que eu fiz um vídeo falando sobre molhar a echeveria, deu muita polêmica, teve muita gente falando ah, mas os produtores falam para molhar uma vez por mês, aí a minha planta morre e é só para vender mais planta. Não, gente. A echeveria é uma planta de clima semiárido. Assim como os cactos, são plantas que acumulam muita água nas folhas. Então, ela não precisa de muita água para sobreviver. Ela, inclusive, consegue durar até anos sem um pingo d'água. As echeverias que a gente pega, tira da estufa, leva para casa, geralmente a gente acaba não molhando uma vez a cada 3, 4 meses e ela dura um tempão. Então, a gente fala uma vez por mês para ser uma média aí que você garante que a planta tenha a sua água suficiente e nem fica tão seca a ponto da planta ficar desidratada. Ah, mas e na estufa? Você também molha uma vez por mês? Não. Nas estufas a gente molha muito mais, a gente chega a molhar ela toda semana, até mais. Mas por quê? Porque na estufa a gente precisa que ela cresça. A echeveria ela tem uma característica muito interessante, que quando você deixa de molhar ela diminui muito a atividade da planta, então ela entra num processo como se fosse um tipo de hibernação. Então quando você quer que a planta fique bonita na sua casa por um tempão, nada melhor do que deixar a planta ali hibernando, ela vai crescer bem devagarinho. Aqui no sítio a gente molha muito mais, mas quando a planta está mais molhada, ela fica um pouco mais frágil, ela pode ser atacada por fungos, inclusive a gente tem uma taxa de perda relativamente alta aqui na produção, que a gente não quer que você tenha em casa. Então o mais seguro para a echeveria é realmente molhar só um pouquinho, molhar uma vez por mês. Uma das coisas legais quando você não molha a echeveria e deixa ela um tempão sem molhar é que ela vai adquirindo características próprias de acordo com a variedade. Por exemplo, essa Polidonis aqui, a Polidonis tem um contorno vermelho nas folhas, que quanto mais seca ela vai ficando, mais forte vai ficando esse tom avermelhado, esse contorno aqui. Isso acontece com muitas variedades de echeveria. Por exemplo, aqui eu tenho uma Hot Chocolate. A Hot Chocolate também, quanto mais seca, ela vai ficando mais escura, lógico que com o sol também depende da incidência de luz. Então a Hot, a Black Prince, se você quer ter plantas bem escuras, são plantas que podem ir até no sol, que ela vai ficando cada vez mais escura. A Estrela, ela também, semelhante a Polidonis, mas ela fica só com as pontinhas das folhas, que vão ficando cada vez mais vermelhas. A echeveria é uma planta que se beneficia de condições mais áridas, ela vai ficando mais bonita. Ah, por que na internet eu vejo aquelas echeverias vermelhonas e quando eu vou comprar no mercado é tudo verde? É porque as echeverias vermelhonas elas ficam mais secas, elas ficam mais no sol e mais secas. E aqui a gente precisa que ela cresça, então a gente trabalha com outro tipo de condução. Inclusive, quando eu falo molhar uma vez por mês, eu estou falando das plantas que a gente vende, porque a gente vende aqui. Esse aqui que é o potinho 11 e a gente vende a cuia 21. São plantas adultas, são plantas que já atingiram a sua maturidade. As echeverias que são pequenininhas, que estão em fase de crescimento, pote 6, pote 9, que o pessoal vende por aí, elas precisam de mais água para elas realmente poderem crescer. Inclusive, uma das coisas que mais acontece com a echeveria é o pessoal levar para casa, molhar muito, molhar toda semana, ficar com o vaso úmido e a planta acabar morrendo. Então não é que a planta é fraca, é que a planta realmente ela precisa que a raiz seque. Quando a gente fala uma boa drenagem, é porque a raiz dela não pode ficar molhada por muito tempo, porque senão acumula fungos e isso acaba prejudicando a echeveria, acaba matando. Então, se você deixar ela seca, se você esquecer ela uns 2 meses num cantinho que ela tenha luz,
provavelmente ela vai ficar linda e por isso que a gente fala que ela é uma planta que dura um tempão. Ah, mas eu molho toda semana e minha planta está viva. Ok. Quando você molha toda semana, você provavelmente precisa conduzir ela de maneira mais estratégica. Você vai precisar adubar, você vai precisar verificar se a planta não está sendo atacada por pragas. Quando ela está hibernando, é muito mais fácil de cuidar. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou ensinar para vocês 3 maneiras para você molhar a sua echeveria. O primeiro método vai ser o bom e velho regador. Para usar o regador, eu não vou usar aqui essa ponta aqui, que ela não vai ajudar. A echeveria é importante não molhar as folhas, porque a folha mancha só com água. Se você jogar a água aqui, provavelmente a folha vai ficar manchada. Ah, Rodrigo, mas a minha echeveria está na chuva. Geralmente a planta que fica no sol, na chuva, acaba não ficando manchada, acaba ficando bonita. Mas se ela está dentro de casa, é bom tomar um cuidado extra. Então você pega o vasinho com muito cuidado, vai molhando aqui do lado só a terra. E quando a terra está bem seca, ela chupa bem a água, ela absorve bem a água. É muito fácil molhar uma echeveria que está seca. Então pronto, escorreu. Agora é só esquecer essa echeveria por um mês, no mês seguinte a gente olha para ela de novo. Segundo método para molhar a sua echeveria, esse aqui é o que eu gosto mais, é o que eu faço em casa. Você vai precisar de uma bacia ou um balde cheio d'água. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua echeveria e simplesmente afundar ela no balde até que a água molhe toda a terra sem molhar as folhas. Maravilha! E você faz assim com todas as suas echeverias. É muito fácil de molhar ela com esse método, é bem rapidinho. Ah, Rodrigo, mas assim eu vou matar minha echeveria encharcada porque é muita água. A questão não é nem tanto a quantidade de água, a questão é que ela precisa secar. Uma vez que você molhou, inclusive ela se beneficia que você encharque a terra dela, não as folhas, e depois deixa ela secar, deixa ela escorrer. Por isso que a gente fala que é tão importante a drenagem do solo. A echeveria é uma planta que se adapta a lugares onde faz calor, onde faz seca, mas quando chove, chove de maneira torrencial. Então a raiz dela, ela absorve bem essa chuva torrencial e depois seca. E a gente tenta em casa, tentar imitar mais ou menos esse ciclo da natureza. Terceiro método para você molhar a sua echeveria, esse aqui eu aprendi com a Carol Costa. Você vai usar uma seringa. Então vamos lá, enche a seringa de água. Pega o seu vasinho e simplesmente dá uma injeção de água para a sua echeveria. De maneira bem tranquila, não precisa nem tirar ela da embalagem de papel. Pronto, está molhado. Você pode reparar que a seringa é pouquinha água e já o método do balde, da bacia, é muita água. Eu particularmente prefiro usar a bacia porque a echeveria é uma planta que se beneficia realmente de você encharcar ela e depois deixar secar. Mas, por exemplo, se você tiver a echeveria em um arranjo, ou se você tiver ela principalmente em vaso que não tem drenagem, vaso que não é furado, por exemplo, de vidro, alguns vasos de plástico, aí realmente você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de água, que se você pôr água demais, vai ficar molhado e a raiz vai apodrecer. Então, se for um arranjo sem drenagem, usa a seringa, porque aí você garante que você vai colocar só um pouquinho d'água. Ah, mas como é que eu vou saber quando a minha echeveria está seca, quando que eu preciso molhar, quando eu não preciso? É basicamente colocando o dedo na terra, você vai ver se a terra dela está seca ou se a terra dela está úmida. Se você não tem essa sensibilidade, você pode colocar um lembrete no calendário para molhar sempre no primeiro dia do mês, porque uma vez por mês é uma média bem tranquila para você seguir. Lógico que a gente fala uma vez por mês como uma média segura. Se a sua planta está num lugar muito quente, abafado, aí realmente talvez ela precise de um pouco mais de água
E principalmente, se o tempo estiver úmido, não recomendamos molhar a echeveria, porque ela realmente precisa secar um pouco depois de molhar. Dias de inverno, dias muito frios, dias muito úmidos, a gente recomenda, pode deixar ela uns 2 meses, 3, porque é muito difícil você matar uma echeveria de sede. É muito fácil você encharcar ela e ela morrer. Agora, matar de sede, eu nunca consegui matar minhas echeverias e olha que eu deixo elas bem secas. Se você tem mais dúvidas sobre echeveria, tenham perguntas e respostas lá no nosso site www.echeveria.com.br ou deixa aqui nos comentários que a gente responde ou nos comentários ou eventualmente grava um novo vídeo explicando direitinho para vocês.